Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Pacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 2 de abril, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Já chegamos aí na quarta semana, já estamos na metade da primeira semana de abril, e assim o tempo vai passando. Mas a gente tem que ter um foco, tem que ter uma direção. E nossa direção tem que ser o caminho do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que crer nisso e saber para onde a gente vai, porque quem sabe para onde vai, tá bom, mas quem não sabe, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos para onde nós vamos, né? Buscar as coisas do alto. Nosso lugar é o céu. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de João, capítulo 5, versículos 17 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é a continuação daquele de ontem, quando Jesus cura aquele homem que estava sentado, deitado ali na beira daquela piscina, Siloé, esperando a água se movimentar para tentar entrar na piscina e vai ficar curado. 38 anos ali. E aí Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele fala, mas não tem ninguém para me jogar dentro da piscina quando a água se move. E ali estava, gente, quem podia fazer qualquer coisa. Aquele homem não precisava de piscina, de água, de nada, ele precisava de Jesus. E aí Jesus fala com ele, levanta, pega a tua cama e anda. O homem levantou, ficou curado, pegou a cama dele e saiu andando. A única coisa que ele tinha era aquela cama. Aí ele começou a andar pelo templo, né? Era dia de sábado, todo mundo estava se reunindo ali no templo. E ele começou a andar e os fariseus chamaram a atenção dele. Você não está vendo que hoje é dia de sábado, que você não pode sair por aí carregando a sua cama? Aí ele vai falar, né? Aquele, ele não sabia o nome,
me mandou pegar minha cama e andar, mas ele não sabia falar quem era. Depois ele encontra com Jesus e ele fica vendo que é Jesus que tinha curado ele e fala com os fariseus. Aí os fariseus vão chamar a atenção de Jesus. Você não pode curar em dia de sábado. E aí esse evangelho é continuação do de ontem. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. E os judeus ficavam tiririca da vida porque eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, como Pedro falou. E eles viam que Jesus estava fazendo bem, mas como eles não faziam bem, também não queria que ninguém fizesse. Quantas pessoas são assim, né? A pessoa não consegue nada e ela ainda quer prejudicar o outro que consegue alguma coisa, né? Se eu não posso, o outro também não pode. Não, gente. Torcer para que o outro consiga o melhor. Torcer para que a pessoa consiga vencer na vida. É tão bom você escutar uma pessoa animada. Eu estou fazendo faculdade, eu estou estudando, eu consegui um emprego, eu estou trabalhando naquilo que eu gosto, né? Meus filhos estão bem, meus filhos não me dão trabalho, sabe? Isso é bom de ouvir. Num mundo tão controverso como o nosso, ouvir essas coisas é muito bom, muito bom. Aí Jesus vai dar uma aula para aqueles homens. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. E aí ele vai dando uma aula de religiosidade para aquele povo, para explicar quem ele era. Aqui, nesse evangelho, Jesus já estava bem perto do que ia acontecer com ele. Não faltava muito para ele ser condenado, né? Daqui ele vai para Betânia, ressuscita Lázaro, depois ele volta para Jerusalém e ali ele é condenado. Então aqui a gente já está assim mais ou menos na metade da vida pública de Jesus, né? Está perto dele ser condenado. E é isso que aqueles judeus queriam fazer com ele. Gente, olha só, os judeus conheciam a palavra. Os judeus sabiam que o Messias ia vir. Mas eles estavam achando que o Messias ia vir para quem? Para quê? Para passear aqui na terra? Não. O Messias ia vir para libertar um povo, o povo de Deus. E se o Messias vinha para libertar o povo de Deus da escravidão, do pecado, porque da escravidão do Egito eles já tinham sido libertados pelas mãos de Moisés. Então, olha só, se eles já sabiam que o Messias ia vir e que seria para dar uma vida nova para aquele povo, por que que eles não aceitavam Jesus? Porque eles estavam no caminho errado. Jesus queria colocar eles no caminho certo, mas eles insistiam em andar pelo caminho errado. É por isso que eles estavam sempre implicando com Jesus. Eles não aceitavam nada que Jesus fazia, nada. Exceto algum ou outro que ia procurar Jesus de madrugada. E aí Jesus dá essa aula para eles, né? Essa aula de civilidade, de religiosidade. E Jesus termina, né? Eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Antes disso, Jesus vai falar, né? Além disso, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Jesus já está fazendo um prenúncio do que será o julgamento final. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Até a ressurreição de Jesus, todas as pessoas que morriam ficavam num lugar só. Nem céu e nem inferno. Todo mundo ficava num lugar só, esperando a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é descer à mansão dos mortos. É o local onde todos, até aquela data, tinham morrido. Ninguém ainda tinha entrado no purgatório, paraíso, céu, nada disso. Estava todo mundo no mesmo lugar. E aí, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é ir lá, tirar dali
Adão e Eva. Adão vai falar: o meu Senhor chegou para me tirar daqui. E aí ele pega Adão e Eva e depois os outros. Por isso que a gente vai ver, e tem uma passagem na Bíblia, não sei qual evangelho que vai falar que quando Jesus morreu, na hora que ele morreu, muitas pessoas que já tinham morrido foram vistas andando ali pela cidade. Por quê? Porque elas ressuscitaram para a vida, como Jesus ressuscitou Lázaro para a vida, né? Então, assim, Jesus já está dizendo como que vai ser. A terra, minha mãe fala muito isso, é obrigada a devolver a carne de quem já morreu. Então, a pessoa morreu, foi sepultada, ela vai levantar dali e vai para o julgamento eterno. Aí alguém perguntou para mim um dia assim, mas onde que Deus vai reunir tanta gente se desde a criação do mundo até hoje, trilhões, quaquilhões, quinquilhões de pessoas já passaram pelo mundo? Aí eu falei, mas a gente vai voltar não em carne e osso, a gente vai voltar em espírito, e espírito não ocupa espaço. Amém? Então nós temos que ficar atentos à voz do Senhor, mesmo depois que a gente já tiver morrido, ficar atentos à voz dele, porque ele vai falar igual ele falou com Lázaro. Lázaro, venha para fora. Ele vai falar meu nome e o seu. Amém? Vamos ouvir a voz do Senhor hoje. Vamos deixar de mesquinharia, de bobeira, de ficar olhando o que o outro está fazendo, julgando o comportamento do outro, não. Vamos ser como Jesus, misericordioso. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.